Você já sentiu que estuda, lê, assiste vídeos, mas parece que nada realmente fica na sua cabeça? Ou já se perguntou por que algumas pessoas aprendem mais rápido e melhor do que outras? A resposta pode não estar no quanto elas estudam, mas na forma como elas aprendem. Hoje eu quero te mostrar um modelo simples, mas que explica exatamente isso, a famosa pirâmide de aprendizado atribuída ao psiquiatra americano William Glasser. E o mais legal, vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para aprender muito mais e esquecer muito menos. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e você está no meu canal. Aqui você aprende sobre desenvolvimento pessoal, hábitos e produtividade e, é claro, como se tornar uma melhor versão de si mesmo. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, já curte o vídeo, compartilha com pelo menos um amigo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Antes de saber como melhorar aquilo que você aprende, é preciso entender como o nosso cérebro funciona na hora de absorver as informações. A pirâmide de aprendizado atribuída a William Glasser mostra como o modo que aprendemos é mais importante do que simplesmente a quantidade de tempos que dedicamos aos estudos. Em outras palavras, o problema muitas vezes não está no conteúdo, mas na forma como você está se relacionando com o conteúdo. Essa pirâmide é uma representação visual do quanto conseguimos reter de informações de acordo com o método de aprendizado utilizado. Ela vai do mais passivo ao mais ativo, e quanto mais ativo for o seu processo, maior, é claro, vai ser a sua retenção. Vamos descer por cada um dos degraus dessa pirâmide, um por um, com calma e, é claro, com exemplos práticos para que você possa aplicar no seu dia a dia. O primeiro nível da pirâmide é o mais básico, que é, claro, ler. Segundo a pirâmide, quando você lê um texto, um livro ou um artigo, você retém em média apenas 10% da informação. Isso significa que se você lê um capítulo inteiro de um livro hoje, daqui a alguns dias provavelmente você vai se lembrar de apenas alguns fragmentos, ou, é claro, quase nada. Isso acontece porque a leitura é uma atividade intelectual mais passiva. Você não está interagindo com o conteúdo, apenas absorvendo, é claro, palavras. E é claro que ler é muito importante, mas ler sem refletir, sem anotar, ou, é claro, explicar o que você aprendeu é como tentar encher um balde furado. O segundo nível é ouvir. Quando você escuta uma palestra, um podcast, uma aula expositiva, sua retenção sobe um pouco. Em média, 20% daquilo é absorvido. É melhor que só ler? Sim, porque ouvir pode envolver mais emoção, tom de voz e ritmo. Mas ainda assim, você continua em um papel passivo. Você está recebendo a informação, mas não está interagindo com ela. E isso limita a profundidade do aprendizado. O terceiro nível da nossa pirâmide é ver. Aqui entram os recursos visuais, como assistir um vídeo, ver um infográfico, observar uma demonstração. A retenção chega até 30%. E por quê? Porque o cérebro humano ama imagens. A visão é o nosso sentido dominante. Quando conseguimos visualizar o que estamos aprendendo, o entendimento e a lembrança se tornam muito mais fáceis. Mas ainda estamos em uma etapa receptiva. Você está vendo, mas não está manipulando o conteúdo. O quarto nível é quando unimos o ver com o ouvir. É o caso de uma videoaula, como exemplos visuais ou de repente uma apresentação com imagens e explicações. Aqui a retenção já sobe bastante, cerca de 50%. E por quê? Porque agora você ativa múltiplos canais sensoriais ao mesmo tempo, e isso fortalece a formação de conexões neurais. Só que mesmo com isso, você ainda está apenas consumindo. A mudança real acontece a partir do momento em que você se torna participante do processo. A partir daqui, entraremos nos níveis ativos da pirâmide, onde o aprendizado se consolida de verdade. O próximo passo, então, é falar sobre o que você aprendeu, ou seja, discutir o conteúdo. Aqui, a retenção chega a 70%. Sabe quando você tenta explicar para alguém o que você acabou de estudar? Ou quando entra em uma roda de conversa e tenta argumentar sobre um tema? Esse processo de verbalizar força você a organizar o pensamento, lembrar dos pontos principais e transformar o conteúdo em linguagem. E isso ajuda o cérebro a registrar aquilo como conhecimento útil. É aqui que muita gente percebe que achava que sabia, mas na hora de explicar, travou. E isso é ótimo, porque é nessa hora que o aprendizado se aprofunda. O nível seguinte é fazer ou praticar ativamente o que você aprendeu. Aqui estamos falando de colocar a mão na massa e isso eleva a retenção para 80%. Eu vou dar alguns exemplos práticos para você entender.
Está estudando programação? Codifique algo. Está aprendendo a falar em público? Pratique em frente ao espelho ou grave de repente um vídeo. Leu um livro sobre finanças? Monte o seu orçamento. Estudou algo sobre emoções? Teste na próxima conversa difícil que você tiver. Quando você pratica, o corpo se envolve e quando o corpo aprende, o cérebro registra com muito mais força. É como andar de bicicleta, ninguém aprende só assistindo. É caindo e levantando que se aprende de verdade. E na base da pirâmide está o método mais poderoso: ensinar. Quando você ensina alguém, a sua retenção chega a 95%. Isso mesmo, 95%. E por quê? Porque para ensinar você precisa entender de verdade, você precisa organizar, traduzir, simplificar e comunicar o conhecimento de forma clara para a pessoa. Ensinar exige domínio e, mais bonito, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Você pode ensinar explicando para um amigo, fazendo um resumo, criando um conteúdo do Instagram, gravando um vídeo como esse, por exemplo, entre outras formas. O importante é transformar aquilo que você aprendeu em algo que possa ajudar a outra pessoa. É nesse processo que você transforma junto com ela. Agora que você entendeu os níveis da pirâmide, pense comigo. Quantas vezes você passou horas estudando, mas sem aplicar nada disso? Quantas vezes você leu o livro inteiro, mas esqueceu tudo isso na semana seguinte? Isso não é culpa sua. A maioria de nós foi ensinada a aprender de forma passiva. Mas agora que você entende isso, você pode escolher aprender de forma ativa, consciente e estratégica. E essa pirâmide não serve só para estudar para as provas. Ela serve para tudo na vida: desenvolvimento pessoal, novos hábitos, inteligência emocional, comunicação, espiritualidade, carreira, entre outras áreas. Se você quer crescer como pessoa, você vai precisar aprender continuadamente. E a diferença entre consumir conteúdo e realmente evoluir está em como você se envolve com aquilo que você aprende. E para fechar, eu te deixo uma pergunta para você refletir. Você quer ser só mais alguém que consome vídeos atrás de vídeos, livros atrás de livros, sem mudanças reais na sua vida? Ou você quer usar o que aprendeu para mudar a sua forma de pensar, agir e viver? A escolha é sua e ela começa agora. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e, é claro, comenta aqui embaixo qual nível de pirâmide você tem usado até hoje e qual você vai começar a aplicar a partir de agora. E é claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que estuda, mas parece que nada entra na cabeça dele. A gente se vê no nosso próximo vídeo.